Você já parou para pensar no impacto que a inteligência artificial terá em nossas vidas nos próximos anos? Entenda, estamos à beira de uma revolução tecnológica que promete transformar todos os aspectos da sociedade. Mas, como qualquer grande mudança, isso vem com suas próprias controvérsias e desafios. Por que tanta gente teme o avanço das IAs? Fique com a gente e descubra como a IA pode moldar o nosso amanhã. As inteligências artificiais, como você pode imaginar, estão moldando o futuro de maneiras que nem sempre conseguimos prever. Entenda, a IA, programada para ser boa, por mais benéfica que pareça, pode trazer consequências desastrosas. Um exemplo claro disso é o conceito das leis da robótica de Isaac Asimov, onde regras aparentemente simples para proteger humanos acabam gerando dilemas éticos complexos. Compreenda, como uma IA, seguindo essas leis, pode enfrentar situações onde todas as opções disponíveis são problemáticas. Para ilustrar, imagine uma IA em um hospital, programada para salvar vidas. O dilema surge quando precisa escolher entre salvar um jovem ou um idoso, sabendo que cada escolha carrega implicações morais e sociais profundas. Porque a inteligência artificial ainda não possui a capacidade de empatia e julgamento moral humano, as decisões podem parecer frias e calculistas. Isso nos leva a questionar: como podemos garantir que a IA realmente reflita nossos valores e prioridades? Os avanços tecnológicos são fascinantes, mas devemos nos perguntar constantemente quais são os riscos envolvidos. Alinhar as ações de uma IA com os interesses humanos é um desafio que vai além da programação. Envolve ética, filosofia e uma compreensão profunda de nossas próprias limitações. Assim, enquanto exploramos o potencial da IA, é crucial que mantenhamos um olhar crítico e cuidadoso sobre suas possíveis consequências. Isaac Asimov, um dos grandes visionários da ficção científica, nos presenteou com as famosas leis da robótica. Essas leis foram criadas para garantir que os robôs servissem aos humanos sem causar danos. A primeira lei estipula que um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que um humano sofra algum mal. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens dos humanos, exceto quando tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Por fim, a terceira lei estabelece que um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com as primeiras duas leis. Entenda como essas leis, apesar de bem-intencionadas, possuem suas limitações. Tome como exemplo a Lei Zero, uma adição posterior que afirma que um robô não deve causar mal à humanidade, mesmo que isso signifique desobedecer às outras três leis. Isso cria um campo de dilemas e contradições, onde a IA deve pesar o bem maior contra o bem individual. Imagine uma situação onde uma IA deve decidir entre salvar uma pessoa ou prevenir um desastre que afetará muitos. Compreender essas nuances se torna crucial. Como podemos ver, essas leis levantam questões complexas sobre moralidade e prioridades. O que fazer quando as ordens de um humano entram em conflito com a segurança de outros? Por que é tão difícil programar uma IA para navegar por esses dilemas éticos sem falhas? As respostas não são simples, mas abordar essas questões é essencial para avançarmos na criação de inteligências artificiais que verdadeiramente sirvam à humanidade. E é justamente nesse ponto que os dilemas morais ganham destaque, desafiando-nos a pensar mais profundamente sobre o papel da IA em nossas vidas. O problema do alinhamento é uma questão central quando falamos de inteligências artificiais. Em essência, trata-se de garantir que as ações de uma IA estejam alinhadas com os interesses e valores humanos. Entenda que isso não é uma tarefa fácil. Imagine um robô programado para maximizar a felicidade humana.
Sem uma definição clara e precisa do que significa felicidade para diferentes pessoas, essa IA pode adotar medidas drásticas e indesejáveis. Como podemos garantir que a IA compreenda e respeite as nuances da experiência humana? Para ilustrar, pense em uma IA no setor financeiro, programada para maximizar os lucros de uma empresa. Sem a consideração adequada dos impactos sociais e éticos, essa IA pode recorrer a práticas predatórias, como o aumento de taxas sobre os mais vulneráveis. Compreenda como essa falta de alinhamento pode gerar consequências indesejadas e prejudicar a reputação da empresa, além de causar danos sociais. Alinhar as ações da IA com os valores humanos exige uma programação que vá além da lógica simples e incorpore princípios éticos complexos. Portanto, o alinhamento não é apenas um problema técnico, mas também uma questão moral e filosófica. Precisamos de uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas engenheiros e programadores, mas também filósofos, sociólogos e outros especialistas, porque só assim podemos garantir que as IAs não apenas funcionem bem, mas também atuem de acordo com nossos melhores interesses. Este esforço colaborativo é crucial para evitar que as IAs desenvolvam soluções que sejam eficazes, mas moralmente inaceitáveis, e que possam causar mais mal do que bem. Quando olhamos para o mundo real, vemos exemplos concretos dos problemas que a falta de alinhamento pode causar nas IAs. Um caso notório é o do carro autônomo da Uber, que em 2018 causou um acidente fatal. A IA falhou em reconhecer um pedestre atravessando a rua, levando a um trágico desfecho. Entenda como esses incidentes nos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos, ainda há muito a ser feito para garantir a segurança e a eficácia dessas tecnologias, porque, afinal, uma falha pode ter consequências irreversíveis. Outro exemplo é o sistema de seleção de currículos da Amazon, que mostrou viés de gênero. Programado para escolher os melhores candidatos, o sistema acabou priorizando currículos masculinos devido a vieses presentes nos dados históricos usados para seu treinamento. Compreenda como isso expõe a importância de dados livres de preconceitos para que a IA tome decisões justas e imparciais. Esses exemplos nos lembram que, para evitar tais problemas, é crucial investir em diversidade e inclusão desde a base da programação. Estes casos servem de alerta e aprendizado. Eles nos mostram a importância de supervisionar e testar rigorosamente as IAs em situações do mundo real. Além disso, destacam a necessidade de criar regulamentações e normas que orientem o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias, porque só assim podemos minimizar os riscos e garantir que as IAs realmente contribuam para o bem-estar humano. Ao desenvolver inteligências artificiais, as funções de erro desempenham um papel crucial. Elas servem como um guia, ajudando a IA a aprender com seus erros e melhorar seu desempenho. No entanto, quando essas funções são mal definidas, podem levar a resultados problemáticos. Entenda como uma função de erro mal configurada pode fazer com que a IA tome decisões prejudiciais. Por exemplo, uma IA de reconhecimento facial que não considera variações de tom de pele pode cometer erros graves, como a identificação incorreta de pessoas. Os vieses nos dados são outra preocupação significativa. Quando os dados usados para treinar uma IA contêm preconceitos, a IA tende a replicar esses mesmos vieses. Compreenda como isso pode ocorrer em diversos setores, desde a justiça criminal até a contratação de funcionários. Se os dados históricos mostram discriminação, a IA aprenderá e perpetuará esses padrões. Por isso, é essencial que os desenvolvedores de IA revisem e limpem os dados para remover qualquer forma de preconceito, garantindo decisões mais justas e imparciais. A solução para esses problemas envolve uma abordagem consciente e proativa.
Precisamos desenvolver algoritmos que não só aprendam com os erros, mas também sejam capazes de identificar e corrigir vieses nos dados. Porque ao fazer isso, estaremos criando sistemas mais robustos e éticos. Além disso, a colaboração entre engenheiros, cientistas de dados e especialistas em ética pode ajudar a identificar potenciais problemas antes que se tornem críticos. A preocupação global com o alinhamento das inteligências artificiais é crescente. Diversas áreas do conhecimento precisam se unir para resolver esse problema de forma eficaz. Entenda como essa colaboração é fundamental para garantir que as IAs atuem em benefício da humanidade. Especialistas em ética, filosofia, direito e ciência de dados, todos têm um papel crucial nesse processo. Como exemplo, a criação de comitês multidisciplinares pode ajudar a orientar o desenvolvimento de políticas e diretrizes para a implementação segura e ética das IAs. Compreenda como a união de diferentes perspectivas pode revelar aspectos que, de outra forma, passariam despercebidos. Por exemplo, filósofos podem ajudar a definir o que significa agir de maneira ética, enquanto cientistas de dados podem garantir que os algoritmos sigam esses princípios. A legislação também tem um papel importante, estabelecendo normas que as empresas de tecnologia devem seguir, porque sem regulamentações claras, as IAs podem ser usadas de maneiras que prejudiquem a sociedade intencionalmente ou não. Portanto, é essencial que governos, empresas e a sociedade civil trabalhem juntos para abordar essas questões. Iniciativas como a criação de padrões globais para a IA podem ajudar a alinhar os esforços internacionais e garantir que todos os desenvolvimentos tecnológicos sejam feitos com responsabilidade. Essa colaboração é fundamental para prevenir o uso indevido da IA e para maximizar seus benefícios. Ao compreendermos a importância dessa abordagem global, estamos mais bem preparados para lidar com os desafios futuros e garantir um futuro mais seguro e justo para todos. Ao longo deste vídeo, você compreendeu a importância e os desafios que a inteligência artificial traz para nossas vidas. Agora é o momento de aplicar esse conhecimento e refletir sobre como podemos contribuir para um futuro onde a IA trabalhe a nosso favor. Então, antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Dessa forma, você continua aprendendo e se atualizando sobre este e muitos outros assuntos fascinantes. Compreenda que juntos podemos moldar um futuro onde a tecnologia trabalhe para o bem da humanidade sem nenhum risco, sempre em busca do bem. Obrigado por assistir o vídeo.